Bem-vindos ao canal Artes Personalizados. Para o vídeo tutorial de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer o efeito metálico ou o efeito prateado. Então, para começar, a gente vai utilizar aqui a ferramenta retângulo. Aqui eu já vou colocar a cor preta. Para fazer esse efeito, deixa eu só explicar para vocês. Eu vou estar utilizando uma escala de cores do preto ao cinza, ou preto ao branco também, depende do resultado que eu quero alcançar. E aí a gente vai fazer uma escala em degradê para alcançar o efeito prateado. Então, se você for fazer essa arte, né, esse efeito para utilizar numa arte digital, recomendo utilizar as cores RGB. Se for impresso, você pode utilizar as cores CMYK normalmente, seguindo aquela sequência que já mostrei aqui em outros vídeos. Então, aqui eu estou utilizando o preto CMYK, que é o 100% preto. Mas é muito fácil depois para converter para RGB, tá? Então, vou utilizar o CMYK para ficar mais fácil para explicar para vocês. Para a gente fazer o efeito prateado, a gente precisa utilizar essa escala de cores do escuro, do mais escuro, para o mais claro, né? Fazendo o efeito degradê. Então, eu preciso que aqui nas pontas, deixa eu afastar mais para cá, fique mais escuro e no meio mais claro. Então, a gente vai começar inserindo aqui outras caixinhas de cores para poder fazer o efeito. Vou dar 2 cliques aqui nessa área. Aqui já vou colocar uma cor de preto mais clara, vou colocar 50%. E se você precisar alterar para RGB, é só vir aqui nessa setinha e escolhe RGB que ele já vai converter, tá? Vou manter aqui em CMYK por enquanto. Aqui eu vou clicar de novo 2 vezes, coloco outro tom mais claro. Essa cor mais clara é o que vai dar o efeito de luz, o efeito de brilho, tá? Para dar o contraste e criar o efeito prateado. Novamente aqui dou mais um clique. Nessa cor eu preciso colocar outra cor mais escura, vou colocar novamente 50%. Se você quiser também pode deixar mais escuro. E movimentando aqui essas setinhas é onde eu vou posicionar essas caixinhas para poder já começar a criar aqui o meu efeito, tá? A gente precisa posicionar num lugar que fique bacana. Aqui acho que vou dar mais uma clareada. Eu quero esse brilho mais forte, olha só. Então, aqui a gente precisa também deixar mais escuro. E aí sim a gente já vê aqui algum resultado, lembrando o efeito prateado. Então, você pode deixar ela já dessa forma. Aqui você já tem um efeito. Se você quiser, você pode vir aqui e salvar. Coloca o nome e salva. Depois, quando precisar utilizar, é só vir aqui nessa seta e você vai ter aqui os efeitos gradientes que você salvou. Agora, se eu quero algo ainda mais metálico, para criar um efeito bem metálico, eu vou fazer de novo essas cores do lado direito. Dou um clique aqui, 2 cliques, na verdade. Coloco aqui a cor de 50%. Aqui, 15%. Repito tudo novamente. Aqui, em vez de 50, eu vou colocar uma cor mais escura para diferenciar dessa aqui, que já é 50. Então, nela eu vou colocar o 60%. E ele vai ficar dessa forma. Agora, aqui nessas setas embaixo, é onde a gente vai movimentar para poder definir o espaço de cada cor. E tem que ter muito cuidado para não ficar linhas marcadas, tá? As linhas, elas precisam ficar num espaço suficiente para elas poderem mesclar. Aqui já é outro efeito e eu posso também salvar com um outro modelo. Se você preferir, deixa eu dar o OK aqui. Se você preferir que essas bordas aqui, elas fiquem mais claras, é só vir aqui e aí você diminui o tom de preto. Para dar mais uma suavizada, só diminuir aqui o tom.
A maioria dos efeitos usa o preto bem escuro mesmo. Eu gosto de um pouco mais claro, tá? Então fica isso aqui. Como o meu desenho aqui, ele tá um desenho de tamanho pequeno, o efeito ainda não fica tão legal. Mas do jeito que tá aqui, você já pode aplicar dentro de uma fonte, por exemplo. E aí, quando eu faço isso, eu amplio o tamanho, ele já me dá, olha só, um contraste diferente, né? Já me dá uma cor diferente. Vou deixar aqui ele desse tamanho. E depois, se for preciso, a gente é só editar aqui, ó, para tirar algumas marcações. Também dá para você movimentar aqui dentro a posição que você quer esse efeito. E sempre ajustar para não ficar umas marcações grosseiras. Agora, para dar aquele efeito metalizado mesmo, a gente precisa usar aqui uma textura. Geralmente, a maioria dos efeitos metálicos, né, são criados lá no Illustrator. E lá a gente consegue fazer muito mais, consegue melhorar esses efeitos e fazer a textura com mais precisão. Mas eu tenho aqui uma textura e vou disponibilizar para vocês lá no blog para vocês estarem baixando, tá? Vou pegar aqui a minha textura. Olha só, ela é assim, ó. Essa textura eu peguei no Freepik, tá? Tirei de um efeito já pronto lá, que tem metálico. E aqui eu converti em imagem para poder ficar mais fácil para utilizar. Então, eu aplico ela aqui em cima. Como elas são vários desenhos assim, ó, aleatórios, então não tem problema você esticar. E aí já fica assim o resultado. Então a gente já tem aqui um efeito metalizado, né? Outra coisa que dá para melhorar ainda aqui nessa arte é adicionar aqui mais brilho, mais luz. É bem fácil de fazer. A gente vai utilizar aqui a ferramenta elipse, vou desenhar aqui um desenho oval dessa forma, coloco aqui a cor branco, tiro o contorno e a gente vai adicionar aqui uma transparência. Na transparência eu escolho a opção transparência de fonte, aqui em normal coloco sobrepor e aqui eu coloco a opção elíptica, tá? Para ela ficar apenas aqui no centro, a cor branco, dando esse efeito de luz. Ainda aqui, vou fazer mais essa edição na cor. Abre a caixinha de editar preenchimento, escolhe a opção gradiente, coloca também o tipo elíptico. Aqui eu vou arrastar minha setinha, vou deixar ela mais para cá. Deixar ela aqui em 70%. Dou um OK. Eu posso posicionar aqui nas partes mais claras, que é para intensificar esse brilho. Como eu não quero essa parte aqui muito marcada, tá vendo esse desenho aqui no centro da elipse? Eu vou fazer um corte nela, posiciono aqui primeiro, pego aqui a ferramenta retângulo, coloco aqui em cima, sobre a elipse. Então, seleciono o retângulo primeiro, depois a elipse, e venho aqui em aparar para fazer o corte. Aí a gente tem esse resultado aqui. Você pode também colocar aqui em todos os pontos, mais claro, e olha só como intensifica esse brilho. Se você quiser dar mais uma suavizada, para não ficar tão marcado, é só vir aqui nas caixinhas, tá? Clica sobre ela, e aqui você pode regular a transparência. Então, dá para deixar aqui um pouquinho mais claro. Deixar aqui essa em 30. E no meio também, é só clicar aqui na outra caixinha. Deixa em 20.
que aí não fica tão marcado, tá? Faz a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, onde você quiser intensificar essa luz, é só fazer isso. Tá prontinho aqui o nosso efeito metalizado. Dá para fazer a mesma coisa com a cor dourada, tá? O dourado também dá para você criar essa cor de inúmeras formas. Então, vou começar aqui colocando aqui o marrom. E o dourado, o ideal é já fazer ele com as cores RGB. Então, vem aqui em gradiente, já clico aqui na minha caixinha e vou começar a trabalhar com essas cores aqui em RGB. Então, já tenho aqui a cor que eu vou utilizar. E vou só inserir aqui os códigos. Também vou disponibilizar esses códigos para vocês utilizar, porque fica mais fácil do que a gente ficar testando. E aí depois é só salvar e você não precisa mais ter que refazer esse efeito. Você só pode editar depois. Ele não tá ficando aqui, mas deixa eu fazer outra aqui para ver se ele vai. Vou inserir aqui todos os códigos e aí já volto para mostrar para vocês. Prontinho, inseri aqui todas as cores. Como eu falei, vou disponibilizar os códigos para vocês. E aqui a gente vai só posicionar aonde vai ficar aqui a parte do brilho. E deixando as partes mais escuras para poder alcançar o efeito. Vou dar OK. Já tá prontinho o meu efeito dourado, dá para fazer de várias formas, tá? Vou deixar alguns códigos para vocês e aí vocês podem testar aí. Então, aqui eu também posso copiar aqui a textura para dar também o efeito metalizado, tá? Lembra aquela chapa de metal. O brilho aqui precisa editar a cor para poder deixar mais suave, né? E não ficar tão... não ficar assim branco. Eu não testei esse brilho no dourado, vou colocar aqui o amarelo para ver como é que fica. Então, a ideia é só você colocar uma cor mais próxima que tiver aqui da cor que a gente inseriu, para poder deixar mais suave, né, e intensificar aqui esse brilho. Então, a mesma coisa vai funcionar se você quiser mais linhas aqui com brilho, é só fazer a mesma coisa que foi feita aqui no modelo prateado. E aí você alcança esses resultados. E vou mostrar aqui para vocês o que é que dá para fazer para salvar vários efeitos, né, de tonalidades, tanto do prata quanto do dourado. Você vai vir no Google, pesquisa aí lá no Freepik, digita metálico e você já vai ter aqui várias opções de efeitos prateado. A mesma coisa vai ser pro dourado, tá? Alguns desses aqui são apenas imagens, mas aí você pode vir e baixar aquelas opções que são editáveis, como essas daqui. Você pode baixar ela. Baixou, é só você descompactar. Vou abrir aqui direto no Corel. E olha só, tem vários efeitos aqui.
E aí a gente pode pegar esses efeitos, seleciona um, dá 2 cliques aqui na caixinha de edição de preenchimento e vem aqui no disquetezinho para salvar. Então você pode salvar esse modelo. Deixa eu só mostrar aqui como é que vai ficar. E aí ele vai aparecer aqui, tá? Dependendo da versão do seu Corel, você vai localizar ele como o meu aparece como pacote de iniciante. Então aqui tem vários que eu já tenho salvo aqui. Depois eu só utilizo, mas eu também gosto de editar para deixar do meu jeito. Esse efeito aqui, por exemplo, eu acho ele muito escuro e muito simples. Então eu prefiro editar, né? Porque olha o resultado como é que fica a diferença desse para esse. Então aí eu prefiro fazer o meu. Então dá para fazer isso, pega todos que estão aqui e salva aí para você já utilizar em outros projetos. A mesma coisa dá para fazer com a cor dourada, também tem rosa, tem o rosé gold, tem várias cores, é só vocês pesquisarem lá no Freepik ou outro site de vetores e salva tudinho aí. Mas então é isso, mais uma ferramenta para vocês estarem aprendendo a utilizar, né, e poder criar cada vez mais e mais. Então espero vocês até o próximo vídeo tutorial. Até mais!